E o programa Chapecó em Destaque, a partir de agora, passa a fazer uma homenagem ao nosso artista Paulo de Siqueira. Ele que em vida foi escultor, muralista, ele que teve vários dons e que, através destes, deixou grandes obras aqui para Chapecó. Mas nada melhor do que a gente mostrar através de imagens, de acontecimentos que foram em cima do Paulo de Siqueira quando ainda vivo. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar, através de um jantar oferecido por um grupo de amigos no Hotel Bertazzo, uma homenagem ao nosso artista. E lá nós colhemos vários depoimentos que fazem a gente entender melhor quem foi Paulo de Siqueira. As tuas amigas, os teus admiradores, aqueles que acompanharam a tua trajetória, que teve ascendentes, que teve dificuldades, que resistiu a muitas intempéries, se assim se poderia dizer, mas que, respeitando os teus amigos e as tuas amigas,
sempre resistisse, como hoje à noite, inclusive. Por isso, para nós que nesse momento recebemos a incumbência desta comissão anônima de teus admiradores, de prestar em nome de Chapecó esta homenagem singela, mas recheada de carinho e de sinceridade, para mim é um momento gratificante e emocionante. A outra passagem que me lembro muito bem, com relação aqui ao desbravador. O Paulo pendurado lá em cima, cadeira, aliás, escadas instáveis, né? Pelo menos para nós que não éramos do ramo, não somos do ramo, e 3 ou 4 engenheiros ali embaixo criticando. Mas aquela haste não vai resistir, porque aquilo, na primeira tempestade, o primeiro vento vai ser derrubado, porque não sei o que, não sei o que. O Paulo lá em cima soldando, e 3 ou 4 engenheiros, me desculpe os engenheiros, claro que não eram, acho que especializados, criticando. Eu, como advogado, prefeito, vou dizer o quê? Engenheiro criticando. O Paulo lá em cima soldando. E vai cair ou não vai cair? São 16 anos e não caiu. Alguns engenheiros até já se mudaram de Chapecó, da época. E a obra está aí, né? E por tudo isso, Paulo, nós achamos pequeno o que estamos fazendo para ti nessa noite. Mas esse pequeno é do tamanho do coração de cada um. Parabéns, Paulo. Eu quero aqui, senhores, ser breve. E quero lembrar alguns trabalhos de Paulo de Siqueira. A gente tem se preocupado ultimamente, a nível de poder público do município de Chapecó, tentar resgatar um passado bastante recente da população oestina. São menos de 80 anos. Tentar resgatar que valores, que perfil das pessoas que aqui chegaram. É uma tarefa árdua, longa, mas ela nos traz uma satisfação. Eu diria que falar de Paulo de Siqueira também se deve dizer aqui, quem acompanhou em muitas ocasiões o artista Paulo de Siqueira produzindo suas obras, professor Santo, o senhor é um dessas pessoas que viu, que presenciou. Siqueira conseguiu, pela sua leitura de mundo, identificar esses valores que estão hoje, senhor Vitorino Zoletti, impregnados na sociedade oestina. Esse painel que eu me refiro é quando ele pintou na casa do então amigo de muitos dos aqui presentes, João Alberto Correia. Lembro também que eu fiquei, e ele foi a prova disso, que eu fiquei mais de uma semana vendo Paulo de Siqueira pintar um painel retratando o processo evolutivo de Chapecó, quando então um empresário que está aqui junto conosco resolveu abrir um restaurante chamado Bifão. E que, lamentavelmente, este painel que retrata esse processo evolutivo foi pintado e desapareceu. Antes de nós ouvirmos o homenageado Paulo de Siqueira, a dona Marisa e amigas querem homenageá-lo com a entrega de uma placa comemorativa a este evento e esta noite tão importante.
Nós concedemos a seguir a palavra, então, ao nosso homenageado de hoje, o artista plástico Paulo de Siqueira. Vamos buscar nos remotos recônditos da velha Itália, a Renascença italiana, as façanhas de Marco Polo, as façanhas de Cristóvão Colombo, que ousou rasgar os mares em busca de tesouros e em defesa da fé. Meus senhores, nesta noite em que as emoções se atropelam dentro de nossos peitos, em que a emoção máxima de uma pessoa humilde como eu, a ser homenageada a tão seleta e nobre sociedade. Meus senhores e minhas senhoras, neste dia em que Chapecó se engalana para respeitar os seus artistas, grande é o homem que protege seus artistas, grandioso é o homem e o monarca que defende a arte e a cultura de seu povo, grande é o homem que persiste na história como o cavaleiro andante Dom Quixote de la Mancha de Cervantes em busca de um sonho inexistente. Senhores, senhoras, senhora Marisa Frescogato e senhor Lorisvaldo Frescogato, doutor Cláudio, amiga, sua esposa, doutor Tasso Lideaula, que somos pioneiros aqui em Chapecó, brigávamos e sempre estivemos lado a lado, doutora Marisa, doutor Volney, comendador Arduino Galina, todos aqueles, se eu vou citar, me alongaria muito desse palavreado. Eu quero mais uma vez, ao doutor Yunis Mussi Prieto, ao Grando, ao Guaraci, a minha advogada amada, protetora, quebra-galho, Nírios, e a todos aqueles que me ajudaram nessa jornada. Eu peço um grande aplauso a esses senhores, minha amiga Leia Rosseto, doutor Santo, doutor Ani, doutor Carlos, esses rostos queridos todos que me cercam neste momento tão engalanado, em que o brilho dessa sociedade rutila como o Cruzeiro do Sul. Meus senhores, muito obrigado. Agora, quem teve uma importância demais, por especial, na programação aqui realizada nessa belíssima homenagem a Paulo de Siqueira, foi o poeta Horacílio Costela, que gentilmente trabalhou unido com a agência Angel para realizar uma belíssima poesia para esse que também na arte é um grande. Horacílio, a importância de homenagear uma pessoa como Paulo de Siqueira através de uma poesia, de um poema de sua autoria. Pois é, a poesia, ela busca no coração aqueles sentimentos que às vezes são maiores que a própria emoção. Então, quando você pensa em homenagear uma figura histórica, uma figura maravilhosa, um artista como é Paulo Siqueira, você desdobra os seus sentimentos e procura resgatar através do verso, através da rima, as coisas maravilhosas que ele conseguiu criar, que ele conseguiu produzir, aquilo que ele conseguiu resgatar do outrora, do ontem, da esperança e traduzi-las em coisas palpáveis, coisas visuais. Então o poeta se sente realizado. Não é difícil ter sentimentos para falar de Paulo Siqueira. O difícil é conseguir concatenar esses sentimentos pela afluência que eles têm. E eu, na modéstia do poeta, consegui traduzir em alguns versos esse universo enorme que é Paulo de Siqueira. E o grande artista Paulo de Siqueira recebeu a merecida homenagem na reunião realizada juntamente com seus amigos no Hotel Bertazzo. A importância de uma homenagem tão bonita como essa. A nossa emissora NET, que realmente trouxe um grande impulso a Santa Catarina, os meus parabéns, o agradecimento a tão ilustre repórter que está se empenhando em prestigiar a arte do Estado e a todos os chapecoenses também.
E esse encontro com todos esses amigos? Essa é a consagração máxima da minha vida. Eu gostaria de dizer que o meu imóvel aqui em Chapecó, o modesto imóvel no Passo dos Fortes, onde começou essa gloriosa cidade, está à disposição da prefeitura. No caso de mortes, ele ser doado ou administrado por uma entidade de caritativa, principalmente para doentes de AIDS e terminais, seja doado para que explorem e se utilizem das benesses desse imóvel. E também, senhores, eu quero agradecer ao Dr. Milton Sander, a doutora Marisa, Dr. Yunis Musipeto, esse homem que vem do longínquo Assunção, do glorioso Solano Lopes, filho de Solano Lopes, filho do general Artigas, também um desbravador. Nós gostaríamos de convidar os senhores para o lançamento do troféu Gran Cruz da Ordem do Desbravador, com a presença do presidente da Argentina, Carlos Menem, o nosso presidente e também autoridades e artistas, senhor Rodrigo de Aro, de todo o estado de Santa Catarina. Então, nós queremos salientar e enfatizar isso aí, esse intercâmbio entre norte e sul, como Marco Polo fez. Então, um grande abraço para o repórter, muito obrigado. E agora nós vamos apresentar o especial produzido pela Andiel Produções e que também teve parcerias importantes, como do senhor Horacílio Costela, na composição de um poema. Ele mesmo vai fazer a interpretação no final desse audiovisual. Nós vamos também ter a participação da voz bonita do Max, lá da Vox Brasil, as imagens do nosso companheiro Rony Bernardi e também do Antônio Soares. Um trabalho muito bonito, muito aplaudido. Vale a pena conferir. Um raio de luz cortou o céu, iluminou caminhos, despertou madrugadas, incendiou almas caladas, sedentas de amor, mas infinitamente abandonadas. Sua mente são sementes jogadas no infinito, em pontas de lanças, nos ecos dos gritos. Seus corpos são valentes guerreiros, desafiando o tempo em eternos momentos da arte jamais vencida, que transforma em vida outrora, o ontem, a saudade aparentemente esquecida. Seus braços de aço erguem-se no espaço, ora em vozes, ora em traços. O silêncio não calará sua voz, suave, atroz. E a vida que se renova na arte será o estandarte de uma bandeira gigante desfraldada ao tempo, cobrindo montanhas, vales e planícies, buscando na sombra a luz que se perdeu, conquistando no infinito o lugar que é seu.
Na história do município de Chapecó existe uma figura muito importante chamada o desbravador. Essa figura que Paulo de Siqueira conseguiu simbolizá-la através de um monumento fantástico, que é hoje, inclusive, o símbolo da nossa cidade e do nosso município. E Paulo de Siqueira encarna, ou encarnou, esta figura do desbravador na sua atividade como artista. Ele espalhou obras em todo o sul do Brasil. Ele é um artista conhecido mundialmente, mas, acima de tudo, Paulo de Siqueira foi um grande cidadão chapecoense. Ninguém melhor que ele soube divulgar a imagem de Chapecó, divulgar o nome de Chapecó, de sua gente, através das manifestações artísticas em toda parte onde ele esteve. E ele tinha um carinho muito grande por essa cidade que muitas vezes ele me confidenciou. Eu acompanhei Paulo de Siqueira desde a sua chegada em Chapecó, nos primeiros movimentos culturais, quando se realizavam as primeiras globais da arte, e ele foi uma figura que sempre traduziu o seu apoio em trabalho, traduziu o seu trabalho em arte, um coração enorme, uma figura fantástica, logicamente com as suas características de artista, com a sua excentricidade, mas acima de tudo com a sua criatividade artística que marcou e marcar essa curta trajetória de Paulo Siqueira em nosso meio. Meu caro repórter, perdemos Paulo de Siqueira. Se foi fisicamente. Mas o legado do Paulo de Siqueira para a minha geração e para gerações futuras é muito importante dentro de uma leitura de mundo, da visão do Paulo como artista e também como pessoa humana. Paulo de Siqueira, no seu dia a dia, marcou não só Chapecó, marcou uma região. E as suas obras estão aí como registro e principalmente como testemunho da criação que o homem faz no mundo que lhe rodeia. A gente está deixando o adeus ao Paulo apenas fisicamente. A gente sabe que como artista que ele continua presente em Chapecó, não apenas pela sua obra material, mas pela sua obra espiritual, que eu entendo ser um desafio do homem perante as vicissitudes da vida. Ele não apenas é o autor do Desbravador, ele é um desbravador que permanecerá em Chapecó, em Santa Catarina e no Brasil.
por tudo que foi vivido em termos de arte de Chapecó a partir da década de 70, que foi realmente a vinda de Paulo de Siqueira para Chapecó. Nós temos só uma única certeza que ficou entre todos os artistas, que a gente tem uma longa caminhada, uma luta difícil, mas que da onde o Paulo estiver, e a gente sabe que ele está num lugar bom e bonito, ele vai nos orientar e nos iluminar cada vez mais, porque a gente consiga levar acima de tudo a arte ao povo, que era o grande sonho dele. Que as pessoas simples, as pessoas da rua pudessem ter acesso e ver e conhecer a arte. Isso ele fazia através dos seus monumentos e seus murais. Talvez a gente encontre uma forma melhor de educação cultural do nosso povo, acreditando naquilo que ele acreditava. É uma perda extremamente irreparável. Chapecó nunca mais terá um valor desse nível de Paulo de Siqueira. Ele deixou uma obra memorável. Ele foi um artista que teve uma história muito rica em todas as fases de sua obra artística. Ele foi de uma criatividade incomparável, deixa uma lacuna que jamais será preenchida e deixa um exemplo de amor às artes e de cultivo do belo. É uma falta, uma perda muito grande que a gente sente, mas nós vivemos para morrer. Ele deixou uma obra muito importante, não só para Chapecó, para Santa Catarina, para o Brasil e para o mundo, porque muita gente que não conhece, mas ela, através da obra que ele deixou, vai ficar a conhecer. Então, o nome dele fica perpetuado. A pessoa morre, porque como tudo nasce, cresce e morre, mas fica a obra que ele deixou, que é o que interessa para o mundo. Já que não temos a pessoa, pelo menos vamos ainda poder admirar, poder apreciar as obras que ele deixou. Nós viemos para deixar o abraço ao nosso grande amigo Paulo de Siqueira e também ao grande artista de Chapecó, Paulo de Siqueira, que marcou a trajetória política e cultural do município de Chapecó. Acho que nessa hora de dor em que todos os que aqui estiveram dando o último abraço ao seu amigo, todos têm o pensamento de que Paulo foi, mas a sua obra ficou e vai ficar para sempre em Chapecó como um marco do trabalho que ele fez em prol da cultura do nosso município. Eu acho que Chapecó fica mais pobre, a arte perde a sua grande luz, o seu guia maior, porque o Paulo é uma pessoa que passou, brilhou e foi embora muito rapidamente. Então os amigos mais íntimos do Paulo estão sentindo muito a sua ausência, mas a gente tem que saber que a vida começa agora em outra dimensão. E a arte fica empobrecida, mas Paulo deixa uma grande obra internacionalmente. Existem monumentos, existem obras espalhadas por todos os cantos do mundo. E eu acho que ele morreu na vida terrena, mas nasceu na vida eterna. Com certeza, Paulo de Siqueira é um artista de renome internacional. E hoje deixa a comunidade chapecoense, deixa a nossa sociedade, é uma lacuna que vai se abrir e vai ficar um espaço com certeza aberto, sem ser preenchido, mas ele deixa nas suas obras, como Desbravador para Chapecó, a história vai ficar na história para Chapecó e para a comunidade chapecoense. Ao nosso amigo Paulo, a ele, que muito fez por essa cidade, como artista, um batalhador, aí fica a sua marca. O adeus ao nosso amigo Paulo. Chapecó em Destaque é um programa que não tem muita pressa. Nós tivemos assim, então, todos os momentos importantes da vida de Paulo de Siqueira. Pelo menos parte da sua vida aqui esteve contada e também pronunciamentos importantes de pessoas de nossa sociedade. Paulo de Siqueira tinha defeitos? Realmente tinha defeitos. Agora, que atire a primeira pedra quem de nós não temos algum tipo de defeito ou vários defeitos. O mais importante é a gente passar por essa vida e deixar alguma coisa. E Paulo de Siqueira realmente cumpriu o seu objetivo, que foi o de construir todas essas obras que aqui estão, não só em Chapecó, mas em várias cidades. Esse gaúcho lá de Soledade que deixou a sua marca registrada. Vá com Deus, nosso grande artista, Paulo de Siqueira.